Eu sou dentista, ok? E quando o dentista tenta ser economista, vai dar porcaria. Vai dar porcaria. Por exemplo, as impressoras 3D. As impressoras 3D não nasceram em 2016. As impressoras 3D já existiam. Eu lembro-me quando estudava em Nova Iorque, em 2004, 2005, nós já fazíamos casos de guias cirúrgicas com impressão 3D numa clínica. Normalmente as pessoas afirmam aquela clínica tem mais tecnologia, logo por uma plausibilidade inerente, pensam têm tratamentos mais avançados, mais duradouros e de alta qualidade. Sim, é verdade que nós, nos últimos anos, observamos uma transformação digital na medicina dentária, que teve muito impacto na maneira de pensar do dentista, na maneira como a parte social vê a parte da medicina dentária. Foi uma transformação que teve muitas coisas boas, teve outras coisas que não foram tão boas, mas no final eu creio que nós podemos considerar que existe uma era da medicina dentária pré-digital e uma era pós-digital. No meu trajeto pessoal, eu assistia muita coisa. E penso que a grande transformação que eu vi digital na medicina dentária não foi tanto as inovações, porque elas próprias já existiam. Foi a capacidade do dentista ter acesso a essas transformações na sua própria clínica. Dou um exemplo muito prático. Por exemplo, as impressoras 3D. As impressoras 3D não nasceram em 2016. As impressoras 3D já existiam. Eu lembro-me quando estudava em Nova Iorque, em 2004, 2005, nós já fazíamos casos de guias cirúrgicas com impressão 3D. A diferença está em que essa tecnologia estava muito nas companhias de implantes e nós tínhamos que trabalhar com elas. Nós mandávamos para lá os moldes e eles mandavam as guias cirúrgicas, mas a evolução foi que essa maquinaria passou a ficar disponível para o médico dentista. Quem diz impressoras 3D, diz sistemas de fresadoras, as soluções chairside, os CBCTs. Nós passamos a ter a disponibilidade de ter essa maquinaria na clínica e dessa maneira construir um fluxo digital realmente em casa. E essa é a grande transformação digital que nós vemos na medicina dentária, é a capacidade de termos em casa. Eu assistia muita coisa, foram quase 25 anos de evolução. A medicina dentária realmente evoluiu bastante. É hoje em dia das áreas médicas que evoluiu mais, no sentido de ter uma capacidade de ter maquinaria digital, mas penso que ainda é o início. Nós ainda vamos ter muitas novidades para a frente que vão ainda melhorar mais este caminho. E, portanto, é uma transformação muito positiva. É uma boa pergunta, Susana. Olha, eu, sem dúvida absolutamente nenhuma, a ferramenta que transformou a minha vida clínica nos últimos anos foi o scanner intraoral. O scanner intraoral, eu penso, e na minha opinião, que foi uma ferramenta que tornou o dentista verdadeiramente digital. A parte social, hoje em dia, reconhece muito que o dentista tem tecnologias porque vê o scanner intraoral em ação. Para mim foi uma mudança em vários sentidos, clínica, socialmente e do ponto de vista económico. A mais importante, por mais incrível que pareça, é o ponto de vista social. As pessoas e a comunidade vê no scanner intraoral como uma evolução tecnológica muito importante nos consultórios dentários. Digamos que estás um bocadinho mais além de quando as pessoas estão habituadas aos moldes tradicionais e de repente veio o scanner intraoral, pensam, esta clínica realmente é bastante tecnológica. E é muito interessante a posição social de uma clínica. Normalmente as pessoas afirmam aquela clínica tem mais tecnologia, logo por uma plausibilidade inerente, pensam têm tratamentos mais avançados, mais duradouros e de alta qualidade. E essa parte social de ter esta tecnologia digital, nomeadamente o scanner intraoral, é bastante importante para o desenvolvimento da clínica. Nós não podemos funcionar sem doentes, não é? Uma segunda parte tem a ver com a parte clínica. Realmente, a entrada do scanner intraoral para fazer as impressões, para planos de tratamento, execução clínica, performance da clínica,
é extremamente importante. Posiciona-nos num nível de precisão muito mais avançado, coisa que nós não conseguimos chegar com os moldes e modelos tradicionais. E o último ponto de vista, que também é extremamente importante, é a eficiência económica de uma clínica. Ou seja, este tipo de tecnologia, obviamente há um FII inicial que nós temos que pagar pelo scanner, mas que rapidamente é abatido porque não temos consumíveis de silicones, de alginatos, de moldeiras, que mais tarde ou mais cedo vamos pagar uma fatura muito cara. E, portanto, a tecnologia digital, nomeadamente do scanner intraoral, foi a ferramenta que para mim revolucionou a minha maneira de trabalhar clinicamente. Em segundo lugar, o CBCT. Okay? O CBCT acho que é também uma arma digital que sofreu uma evolução tão grande nos últimos anos que nos permitiu também ser bastante melhor. E essa é uma pergunta muito interessante. Realmente, a entrada da tecnologia digital permitiu, acima de tudo, resolver casos complexos em duas vertentes. Primeiro, a comunicação com colegas. É muito importante, quando tu estás a trabalhar num caso complexo, que tu tenhas uma ótima comunicação com a tua equipa, não é? Muitas vezes, tu trabalhas com a tua equipa no mesmo lugar, e aí é mais fácil, mas muitas vezes tu tens que comunicar com outros colegas que não estão no teu espaço físico e de tal forma temos que ter o mesmo mindset para o mesmo caso complexo. Ora, como é que a tecnologia digital veio a melhorar essa performance? Primeiro, na comunicação. Hoje em dia, antigamente, nós comunicávamos com os pares por telefone ou através de panorâmicas, não é? Películas panorâmicas. Hoje em dia não. Hoje em dia comunicamos com os nossos pares através de softwares extremamente elaborados com a capacidade de uma visualização tridimensional de CBCTs, STLs e tudo mais. E as fotografias integradas. E, portanto, a comunicação é muito mais precisa entre colegas, ok? E isso vai fazer com que, obviamente, todo o caso seja mais fácil de elaborar. Em segundo lugar, a tecnologia digital veio permitir uma precisão de meios imagiológicos que nós não tínhamos no passado. Falo, por exemplo, é muito diferente tu estares a visualizar um caso com um CBCT de última geração ou tu veres o mesmo caso numa radiografia película panorâmica. Não tem nada a ver em termos de precisão das estruturas anatómicas, tipo de osso, complexidade de implantar que tu vais encontrar à tua frente, não tem nada a ver. Logo, se nós conseguimos uma melhor comunicação entre pares com meios de diagnóstico mais avançados, é claro que os tratamentos mais complexos vão ser mais fáceis de idealizar e de executar. E, portanto, sem dúvida nenhuma, nós vivemos numa era completamente diferente com a entrada do digital. Olha, essa também é uma pergunta fantástica, porque se eu acho que o grupo que beneficiou com a entrada da tecnologia digital, obviamente, foram os doentes. Quer dizer, nós dentistas adoramos ter os gadgets todos digitais, mas de facto isto só funciona quando é canalizado realmente para o doente. E o doente ganhou em duas fases diferentes, não é? Na fase da execução clínica, da performance clínica, mas também, como a Susana mencionou, na parte do plano de tratamento e da comunicação. Hoje em dia é extremamente mais fácil fazer uma comunicação do que é que nós idealizamos como plano de tratamento para o doente e passar essa informação. Eu lembro-me que no passado, nós a única maneira que tínhamos de comunicar o nosso plano de tratamento para o doente seria eu desenhar num papel ou desenhar numa panorâmica com os desenhos o que nós é que íamos fazer. Só que só há um problema no meio disto tudo, é que o doente não fala medicina dentária. Ele não entende aquilo que quando nós falamos, nós temos na nossa cabeça o desenho mental daquilo que estamos a falar. Mas o doente não tem isso e precisa realmente de um aporte infográfico, mesmo de desenhos ou 3D, para perceber o que é que nós estamos a dizer. Ora, com a entrada do digital, a parte do desenho e a parte de verbal foi muito melhorada. Porquê? Porque hoje em dia nós temos softwares em que conseguem, com uma precisão exímia, mostrar tridimensionalmente ao doente qual é que é o problema e permite também, com uma série fotográfica,
realmente mostrar ao doente qual é que é o problema e qual é que é a nossa intenção e mais útil ainda, permite mostrar ao doente quais é que podem ser as complicações que podem existir com a via do plano de tratamento que nós escolhemos. E isso é extremamente importante, essa educação. Portanto, eu diria que os softwares de plano de tratamento, os STLs dos scanners intraorais e as imagens do CBCT e a combinação disto tudo em plataformas de software permitem realmente um melhor entendimento e uma melhor educação ao doente. Não só isso, mas também a capacidade que nós temos de individualizar os casos. A Susana lembra-se certamente que há uns anos atrás, nós para explicar ao doente o que era um implante, nós usávamos modelos standard. Por exemplo, da Straumann, onde mostrava o implante no osso para explicarmos o que era um implante. Mas isso eram modelos standard, não tinham nada a ver com o caso em questão. Mas nós hoje em dia, com a capacidade das impressoras 3D, nós conseguimos imprimir o osso do doente, conseguimos imprimir a mucosa do doente e conseguimos ter um modelo realmente individualizado 3D, onde o doente possa tocar, possa ver e explicar realmente qual é que é o problema, o diagnóstico e qual é que vai ser o plano de tratamento. E, portanto, a tecnologia digital, sem dúvida, revolucionou a educação que nós damos ao doente. A resposta a essa pergunta tem muito a ver também com o meu desenvolvimento como empresário, não é? Eu nem sempre tive uma clínica, em grande parte da minha vida profissional trabalhei para outros, mas a partir do momento em que eu tive que abrir a minha clínica e tenho a minha equipa e tenho os meus doentes e tenho a minha infraestrutura, nós rapidamente entendemos que existe muitos dados pessoais, clínicos, que têm que ser protegidos. Não só protegidos, mas têm que ser tratados e têm que estar em plataformas completamente seguras. Nesse aspecto, eu usava o que a maior parte das pessoas usa, os Google Sheets e a parte dos softwares de medicina dentária, mas de facto, nesse aspecto, a Straumann tem evoluído bastante bem, porque o Registry é hoje uma plataforma muito robusta para os dados pessoais clínicos dos doentes, dos implantes, dos STLs, dos CBCTs, que podem ser armazenados num só sítio, ok? Mas mais importante que isso é que sejam à prova dos ciberataques, ok? Porque um grande problema que hoje em dia as clínicas médias e grandes sofrem é a possibilidade desses dados poderem ser hackeados e podermos ter problemas com a justiça de pessoas a quererem dinheiro para devolver outra vez os dados. E, portanto, este aspecto que a Susana toca é fundamental nos dias de hoje. E eu penso que a resposta a essa pergunta é encontrar um parceiro informático que realmente possa assegurar que essas coisas não acontecem. Eu encontrei na Straumann o parceiro ideal para o tratamento de dados e cibersegurança. Sim, vamos ver. Nós, em casos complexos, a maior parte dos casos complexos, nós temos uma equipa em casa que tratamos esses casos complexos. Qual é que é a nossa principal luta com o digital? Que hoje em dia já está mais atenuada. Era que nós muitas vezes tínhamos um scanner intraoral de uma empresa, um software 3D de outra e um software 4D de outra. Qual era a dificuldade disto? Que realmente estas extensões ou estes ficheiros ou estes domínios conectassem uns com os outros, não é? Porque às vezes as coisas não iam muito bem. Ou o merging dos CBCTs era difícil com os STLs. Muito bem, como é que nós fazemos isto? Uma vez mais, encontrar um parceiro que tenha todas as soluções digitais no seu portfólio. Porquê? Porque é mais fácil estes ficheiros conectarem entre si, porque foram de base feitos para isso, do que estarmos a tentar incorporar outros num sistema e num fluxo que muitas vezes não foi feito para isso. E, portanto, nós encontramos na Straumann um parceiro de excelência para isso e, portanto, tentamos que todo o fluxo digital esteja enquadrado no mesmo software. Qual é que foi também a diferença de mentalidade da era pré-digital? É que hoje em dia toda a gente pode ter o acesso à mesma plataforma com os mesmos dados.
eu não preciso de ter que me encontrar com a Susana para irmos falar do caso, mas se a Susana quiser ver o caso, pode aceder à plataforma e realmente toda a gente poder trabalhar sobre a mesma base. E obviamente as redes sociais, os chats sociais, estarem todos numa plataforma, ajuda bastante na comunicação interdisciplinar entre os membros de todas as equipas. E quando falo dos membros da equipa, falo técnicos de laboratório, auxiliares dentárias e também os higienistas orais. Falo na grande equipa de saúde oral, que é muito importante. Eu acho que a comunicação, o que nós assistimos nos últimos anos, foi realmente ao afinar destas tecnologias distintas, okay? Destes gadgets digitais que nós temos. Porque diferentes softwares trabalham de diferentes maneiras. É como tentar abrir um fecheiro de ICOM num scanner intraoral. Ele não funciona, ele não consegue ler. Aí precisamos de ir para uma plataforma externa, ok? Aqui a tentativa é que tu, ao longo dos anos, vais ter tanto software que muitas vezes te encontras perdido sobre como é que cada um funciona. E a tentativa nos últimos anos foi de realmente canalizar todos estes gadgets digitais para uma mesma plataforma. Aliás, o Smile Cloud já uma tentativa bastante robusta de nós conseguirmos fazer isso, onde nós integramos realmente fotografias, CBCTs, STLs, dentro do mesmo fecheiro com a mesma extensão. Ou seja, todos eles abrem naquele software. E, portanto, o meu conselho para quem está a começar ou já está a meio do caminho digital é tentar encontrar uma plataforma onde esses sistemas possam funcionar todos sem nenhum problema. Estou-me a rir porque essa é uma pergunta que nós fizemos na clínica e de facto tem muitas respostas possíveis. E estou-me a rir porque as pessoas, quando eu comecei a responder a essa pergunta, quando estávamos no ensaio, fartaram-se de rir. E porquê é que se fartaram de rir? Porque nós somos dentistas. Eu sou dentista, ok? E quando o dentista tenta ser economista, vai dar porcaria. Vai dar porcaria. E porquê é que vai dar porcaria? Porque quando sai uma novidade digital, o que é que faz o dentista? Quer comprar. Sai um scanner intraoral, vamos comprar. Sai um CBCT, quero comprar. Mas o economista não é? O economista, quando sai uma novidade, o que ele vai querer ver é realmente o retorno de investimento, não é? Se aquele produto realmente vale a pena comprar ou não vale a pena comprar. Ora, aqui temos um problema, ok? O retorno de investimento, que a Susana mencionou. Muitas das vezes, o economista não consegue perceber o retorno de investimento daquela máquina, porque muitas vezes são intangíveis, não é possível quantificar. Não é possível quantificar o que é uma boa fotografia, por exemplo. Mas nós compramos máquinas muito caras, não é? Mas às vezes é difícil. Por outro lado, o dentista tem dificuldade em perceber se realmente aquilo que vai comprar tem o preço justo ou correto e não vai estragar as finanças de uma clínica. E aqui surge o problema. Quando o dentista e o economista são a mesma pessoa, ok? Aqui é que as coisas vão muitas das vezes correr mal e vais fazer compras de coisas que não precisas e de coisas que se calhar até são bastante imprecisas. E foi como aconteceu a mim. Eu sou ao mesmo tempo dentista, mas também sou o dono da minha clínica e, portanto, não tenho nenhum economista ou nenhuma base de economistas atrás de mim e, portanto, saía uma novidade e eu comprava. Como é que eu faço, então, esta tentativa de retorno de investimento? É por cores, ok? Primeiro, tem utilidade clínica? Sim. Um produto tem utilidade clínica? Verde, ok? E passa para a parte da economia. É viável, ou é pelo menos um amarelo, não custa muito, tem um retorno de investimento bom, então vamos comprar. É algo que vai melhorar a performance clínica. Se é algo que vai melhorar a performance clínica, mas custa muito dinheiro e vai arrombar com as finanças, então não, ok? Portanto, o ideal disto era que fosse verde. E dou 2 ou 3 exemplos. O CBCT é claramente um verde, não é? Para a tua performance clínica, é impossível tu fazeres implantes sem CBCT. Logo, isto é um verde, não é? E o retorno de investimento é verde. O CBCT paga-se ele próprio, não é? Tem um custo de utilização.
E, portanto, esse é um exemplo de um verde. Exemplo de um vermelho. Tu decides comprar um scanner intraoral porque é mais barato. O scanner intraoral é um verde clinicamente. Tu precisas do scanner intraoral. Mas se esse scanner intraoral for muito impreciso, então claramente o retorno de investimento vai ser péssimo, porque tu, passado 3 ou 4 casos, tens o scanner intraoral encostado. E, portanto, isso é um claro vermelho. E, portanto, é assim que eu tento lidar com isto na clínica todos os dias em relação aos gadgets digitais. Olha, essa também é uma pergunta difícil. Resumindo e dando uma resposta clara e concisa, é o que vai ser, não sei. Não sei. Porque se eu soubesse, eu ia diretamente para a bolsa e apostava mas não sei, é impossível saber. Agora, há algumas tendências, ok? Há algumas tendências que realmente podem vingar. Ora bem, eu dou um bocadinho mais da minha perspectiva pessoal do que foi a tecnologia digital para depois tentar perceber o que é que possa ser o futuro. Nós fomos early adopters da tecnologia digital, ou seja, eu fui das primeiras pessoas a adotar esta tecnologia digital. E quando tu és das primeiras pessoas a adotar esta tecnologia digital, há muitas coisas que vão correr mal. Okay? Há muitas coisas que tu vais falhar e que te vais atravessar e que não vai correr tão bem. Okay? Eu lembro-me, tinha um professor meu que dizia: mais vale deixá-los ir à frente e depois, quando eles se espalharem, nós entrarmos. Mas eu nunca fui assim. Aliás, nem consigo ser assim. E, portanto, a minha forma de estar na vida é... eu gosto de estar na vanguarda. Gosto de estar à frente. O que vai acontecer é que nós, em alguns casos, nos vamos atravessar e vamos cair. Mas o que me vai permitir ir à frente é que numa segunda fase eu já esteja melhor posicionado que aqueles que entraram depois. Porque já percebi o que é que as coisas funcionam ou não funcionam. Já percebi os avanços que aqueles produtos trazem ou não. E isso é muito importante. E, portanto, o que é que eu vejo do futuro? Se tu acreditas que esta forma de estar no digital, das guias cirúrgicas, do scanner intraoral, é já o fim, então esse caminho fica bloqueado. Porque eu honestamente acho que esse aí ainda é o princípio. Ok? Eu acho que tecnologias como a robótica ou a realidade aumentada vão acabar por pôr esta tecnologia que nós estamos a usar agora obsoleta, não é? Portanto, no futuro eu creio que ninguém vai usar guias cirúrgicas quando tivermos um robô. Parece um pouco futurista da minha parte, mas a verdade é que nós já temos tecnologia que vão nesse sentido, ok? Eu acho que a realidade aumentada para o treino do clínico e para a execução e para a performance clínica é algo bastante interessante, porque remove a maior parte das coisas da boca, não é? As guias cirúrgicas, as brocas muito compridas, e portanto nós temos realmente, de alguma forma, essa realidade aumentada vai melhorar. Assim como a robótica. Os nossos colegas da medicina geral já têm um avanço na robótica muito mais robusto que o nosso. Também em parte porque um doente em anestesia geral é diferente de um doente acordado. Mas uma robótica assistida é o que nós já temos em vários países a decorrer, com resultados incríveis. E, portanto, eu acredito mais nesta via do que propriamente na via clássica que nós temos hoje do digital.